Seja muito bem-vindo ao nosso Com ListaCast. Você que está chegando agora no modo estreia do YouTube, toda terça-feira às 12 horas, com exceção ali dos feriados, você pode participar aqui do chat ao vivo. Todo o nosso corpo jurídico do Condensação estará com você aqui para responder todas as dúvidas. Então mande a sua pergunta relacionada ao tema. Hoje falaremos sobre contratação direta. E também você que está nos ouvindo pelo Spotify ou clicou nesse vídeo do YouTube depois de terça-feira às 12 horas, você também pode mandar ali a sua pergunta através dos comentários do YouTube. Então fique bem à vontade. Ali a nossa intenção é levar, o propósito do CondensaCast é trazer conteúdo de qualidade, mas também tratar de licitação num modo descontraído, leve e que você consiga absorver da melhor maneira possível, independente da sua adversidade ou até mesmo do seu nível de conhecimento. Estamos aqui hoje com um convidado extremamente importante no meio. Antônio, ele que trouxe, tem um perfil muito conhecido. Para a gente é uma honra ter ele aqui, com a gente aqui para brilhantar o CondensaCast. Por gentileza, Antônio, apresente o nosso ilustre convidado. Exatamente. Cara, e eu tenho que dizer, talvez seja um dos perfis, aliás, o perfil mais conhecido do Instagram sobre o tema. É um perfil que eu já seguia há muito tempo. Antes mesmo de fazer o Licitação da Depressão, eu já seguia, já acompanhava. Eu vou colocar o óculos em homenagem a ele, tá? Boa, boa. Olha aí, boa. Ele que dispensa toda e qualquer apresentação, ele que está por trás do ecossistema, não é só o perfil, é o ecossistema, o licitante, é o professor Dervisson Barcelos, ele que é advogado, consultor, foi pregoeiro do TCU por vários anos, atualmente integra a consultoria jurídica do órgão, também é criador do portal, na verdade não é só o portal, né? É todo o ecossistema O Licitante. Para você encontrá-lo nas redes sociais, no Instagram, duvido que você não o conheça, mas caso não o conheça, é O Licitante. Também você vai encontrar no Facebook como O Licitante e também no LinkedIn O Licitante e também já deixar aqui um gostinho de spoiler. Se você ainda não conhece o livro do Davidson, ele já está na 3ª edição e já está saindo, está no forno, já quase saindo, já está pegando aquela corzinha para tirar do forno, só dando aquela coradinha, que é Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, pela editora Jus Podium. Davidson, seja muito bem-vindo ao nosso Com LicitaCast. Exatamente. Muita satisfação. Obrigado pelas palavras. Não dispensa apresentação, não. Meu nome é Dervisson Barcelos, do metaverso aí do licitante, já que o Antônio falou ecossistema. Não, é o licitante em todas as plataformas aí, vocês vão encontrar, você pode encontrar. Muito fácil. O licitante, a equipe é grande, é gigantesca, não chega nem perto do Com Licitação. Basicamente sou eu que ainda faço quase tudo, com muito orgulho e muita satisfação, mas mais uma vez, parabéns pelo podcast, parabéns à Conlicitação pela iniciativa, e estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre o assunto. Você viu que ele já evoluiu. Ele falou, eu faço quase tudo, ou seja, ele já tem um auxílio. Eu ainda não cheguei nesse patamar, eu faço tudo sozinho, por enquanto. Espero em breve chegar no mesmo patamar. É duro, mas vale a pena. É gratificante. E pra gente que segue ali o perfil, já acompanha muita gente da área, tem ali também um carinho, né? Porque ajudou tantas pessoas, né? Ou até mesmo a participar desse mercado de licitação. Exatamente. Eu tô aqui, talvez eu seja injusto com alguns outros perfis, mas é um perfil que popularizou, foi um dos primeiros ali que... Sim, um dos primeiros. Um dos primeiros que popularizou ali a licitação. Então, é um trabalho que a gente também vem fazendo uma continuidade também, né? Mas que realmente está marcado aí, é por isso que é uma honra ter você aqui, cara. Muito obrigado mesmo. E eu até falo que é uma palavra que eu nem gosto tanto de utilizar, por tanto desgaste que ela já tem, que é a gratidão, mas necessariamente ela é válida de ser utilizada porque quando você ajuda os outros, especialmente em rede social, que você não está identificando exatamente quem você está atingindo com a informação, necessariamente, consciente ou inconscientemente,
a pessoa nutre um sentimento de gratidão por você, e isso é sensacional, isso que vale muito a pena, seja para aquele que está querendo simplesmente distribuir informação, seja aquele colega, aquela pessoa que quer construir, porque a minha ideia inicial era, poxa, minha família é toda goiana, sou lá do Goiás, não sou filho de ninguém, conheço e gosto do meio, então vou começar aqui devagarzinho e pouco a pouco a gente vai construindo, e é assim que é. E até incentivo todo mundo a fazer isso, porque não é nada de extraordinário. Dá bastante trabalho, mas é gratificante, como a gente mesmo já falou. Eu É assino isso. embaixo em tudo que o Davidson falou. E olha que interessante, né? A dica do licitante para você que está iniciando. Eu também iniciei igual o Davidson, né? No meu caso, eu iniciei como uma brincadeira mesmo, né? Na verdade, quando eu já contei algumas vezes, mas para quem não sabe, quando a gente iniciou a licitação da depressão, por que eu falo a gente? Porque era eu e mais 2 servidoras que trabalhavam ao meu lado. Em mais ou menos um mês, elas desistiram e o perfil tinha um pouco mais de 50 pessoas no máximo, e eu fiquei naquele dilema, será que eu continuo ou não continuo? Aí eu tenho esse jeito, falei, cara, não tenho muita criatividade, eu vou embora, deixa eu fazer sozinho, e hoje é o que é. Mas é só para trazer para você, poxa, todo mundo começa de baixo, todo mundo vai crescendo aos poucos até chegar na onde está. E isso que você falou, eu tenho muito isso da questão da gratidão, de você ser grato e de você compartilhar, você ajudar o próximo. E tem uns pilares, né? É até clichê, tem gente que fala, é clichê, coisa de coach, não sei o quê. Mas a questão da prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é a satisfação, é você ajudar o próximo. E quantas pessoas, todos os dias, você que está nos assistindo, pode contribuir, você pode ajudar. Às vezes você olha e você fala assim, cara, eu não tenho conhecimento desses professores, que o Davidson e tudo mais, não tem a estrutura do Com Licitação. Não interessa, gente. Não interessa. Eu tenho certeza que o Davidson começou assim como eu. Eu comecei com um celularzinho que tinha 3, 4 anos de uso, um computador com mais de 8 anos de uso e com o intuito genuíno de vamos distribuir conteúdo, vamos ajudar, essa é a ideia. E aí vai embora. Essa é a ideia. E é isso, número de seguidores, sempre repito isso, é a estatística do ego. Exatamente. Não importa quem você vai atingir, isso é muito mais importante. Perfeito. Continue, persista. Que exatamente, se você ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Uma coisa que é muito importante de falar, às vezes eu falo aqui que é importante falar o óbvio, né, professor? Boa. Mas só que também tem muita gente do meio que fica olhando, por exemplo, o Davidson, o Marcos Alcântara, a gente tem o Anderson, muita gente que passou por aqui, o Vitor e tal, e fica olhando, poxa, será que esses caras eles são gente boa, né? Porque eles parecem ali meio que inalcançáveis para muita gente. O pessoal olha assim, nossa, ele tem uma cara de metido, né? Aí, cara não. De bravo. Cara de bravo. Cara de bravo. Mas, cara, a gente tem que relatar que são profissionais, agora falando do Davidson, um cara muito gente boa, todo mundo aqui muito acessível, né? Ele é gente como a gente, então quem pergunta isso nos grupos, eu vejo bastante os grupos de licitação. Então, um cara muito acessível e do bem, assim como o Marcos, toda a galera que tá passando por aqui, gente como a gente e super acessível e do bem, né, Antônio? Perfeito, perfeito. Gente como a gente, disposta a ajudar, disposta a compartilhar. Ele só não gostou da caneca ali, do caricaturista ali, que aumentou o pescoço dele ali, tá parecendo, né, a girafa. Um mini girafa dele. Me emagreceu, mas meu pescoço cresceu. no saldo tá neutro. Tá bom, tá bem. Nem sempre dá para ganhar todas as licitações, né, Davidson? É isso. E olha, uma coisa que a gente não comentou e temos que comentar. Literalmente, Davidson veio e vestiu a camisa. É verdade. Aqui, Literalmente. Tá aqui. Falei, não vou vestir blazer, não vou vestir camisa, porque a ideia é que o papo seja mais informal e mais solto possível. Então aqui estamos. Boa, muito obrigado. Legal. E vamos então falar sobre contratação direta. A grande expectativa, professor, é sobre a questão da dispensa eletrônica, né? Como que ela vai funcionar na nova lei? Qual que é a previsão dela, principalmente, aí, para quem está ansioso, né, sobre a nova lei? E a ideia é, quando saiu a nova lei, todo mundo quer utilizar logo de pronto, porque o limite cresceu. O que era ali 17.600, 33 mil, inicialmente passou a ser 50 mil, 100 mil, e todo ano vai mudar. E é isso. Aí criou-se uma grande discussão. Posso ou não posso utilizar a nova lei? E tive até o privilégio de
participar muito que indiretamente dessa discussão, porque até contando a história, qual que é, para quem não tá tão inteirado do assunto, a nova lei saiu, alterou os limites, só que a nova lei traz o Portal Nacional de Contratações Públicas. E lá tem um famigerado artigo, salvo engano, 94, que eu sou péssimo para decorar artigos, que fala que o contrato tem que ser publicado no portal. Por outro lado, fala que a lei entrou em vigor no dia da sua publicação. E aí? Eu tenho a lei em vigor, mas não tinha na época o portal. Posso ou não posso utilizar a nova lei? E aí criou-se a discussão, criou-se esse imbróglio. Ok. A Advocacia da União, que assessora o Ministério da Economia, até emitiu um parecer indicando que deveríamos, e os órgãos deveriam aguardar, ao menos na esfera federal, né, deveriam aguardar a regulamentação específica e o próprio portal para fazer dispensa de licitação. E aí, eu e alguns colegas até que não concordavam diretamente, e assim que é, não tem nenhum problema nisso, até porque é razoável a interpretação para ali ou para colar, mas aí calhou de lá no tribunal a administração do TCU ter encaminhado uma proposta, uma pergunta, e aí, a gente pode utilizar ou não, porque a gente quer utilizar a dispensa de licitação já na nova lei. E aí? Aí encaminhou para a consultoria jurídica ali, a gente tem que apresentar uma resposta. Aí, conversando lá internamente, a gente acabou fazendo um parecer pela possibilidade. E também internamente existe a possibilidade de consultor jurídico encaminhar para o ministro-presidente e o ministro-presidente submeter ao plenário. E assim foi feito, e o plenário decidiu pela possibilidade. É o Acórdão 2458 do plenário de 2021. Então, a gente tem um acordo que não é vinculante, mas que pode inspirar aí a administração pela possibilidade de utilizar, enquanto o portal não está completamente integrado e da forma com que a lei estabelece, e é possível utilizar. Aí lá o acórdão fala que tem que publicar no DOU, especialmente quando o órgão é não SISG, e até para que eles estão iniciando, o órgão SISG é aquele basicamente do Poder Executivo Federal. É o Sistema Integrado de Serviços Gerais, que é do Poder Executivo Federal, é órgão nativo, ele nasce dentro do SISG. E outros órgãos que não são do Poder Executivo Federal, como o TCU, por exemplo, ele pode aderir ao SISG como órgão não SISG, ele adere ao sistema. E aí, durante algum tempo, isso tem ajustado e tem atualizado quase que semanalmente. O TCU, no caso, como a consulta era do próprio tribunal, ele estava com dificuldade em alimentar o portal. O portal até já existia, estava com dificuldade de alimentar. E aí, a resposta do plenário foi, não, pode ser feito. O que interessa é dar publicidade, publica no DOU. E é isso. E assim foi feito. E até um detalhe dessas conversas que a gente tem por aí nos cursos, algumas prefeituras utilizam esse entendimento, e ok, tem assim que fazer, mas apontando que deve ser publicado no DOU. Não, mas não é, porque se o recurso é municipal, você publica na imprensa oficial municipal. Você vai publicar no DOU se houver recurso federal, caso o município compreenda utilizar essa metodologia. Então, foi destravada, digamos assim, a possibilidade de realizar dispensa de licitação por valor. E aí, por trás disso, tem algumas questões que, na verdade, não poderia ficar a administração à mercê da espera de um sistema eletrônico da plataforma para fazer valer a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Enquanto os 2 anos aí correm, que já não são 2 anos, é menos de 1 ano, para definitivamente a nova lei passar a ser obrigatória, a gente ia ficar travado, como a gente está travado ainda no pregão. A gente não tem pregão, concorrência. Não temos um pregão na nova lei. Cadê o regulamento? É a pergunta que a gente coloca, porque o tempo corre. Mas é isso. Então, existe a possibilidade de fazer a dispensa de licitação por valor e a dispensa como um todo pela nova lei. E a dispensa eletrônica, que já estava prevista no decreto do pregão, 10.024, ela veio prevista na nova lei e ela não abarca apenas a dispensa de licitação por valor, coisa que a cotação eletrônica fazia. Porque a cotação eletrônica sequer pegava a dispensa por valor como um todo. Ela pegava as aquisições e não os serviços da dispensa de licitação por valor. E aí, a gente tem alguns pontos. Quais são? Não é uma modalidade licitatória, por mais que burocrática ela esteja na esfera federal na regulamentação.
é uma forma de coletar propostas para realizar a dispensa de licitação. Ao invés de a gente ficar lá pendurado, mendigando, manda uma proposta para mim, que o fornecedor não tem obrigação alguma e não tem nenhum incentivo para quem envia a proposta, é uma forma transparente, eletrônica e até isonômica de encaminhar propostas para realizar dispensa de licitação por valor, que é a principal hipótese, mas ela foi além. Cabe para dispensa de valor, para outros bens e serviços, para obras, serviços de engenharia e para outras hipóteses quando couber, e além do registro de preços. Então, a dispensa eletrônica ela tem um campo maior do que a antiga cotação eletrônica. E ela está aí, tá? Na esfera federal, ela já está regulamentada e o município, o Distrito Federal, podem também regulamentar da forma que assim desejarem. É isso. Legal, legal. 2 pontos aqui, né, Davidson, que é bom esclarecer, né? Muitos órgãos realmente perguntam, olha, tem que ser no Diário Oficial da União e tudo mais. O que a gente tem que entender? Primeiro, os órgãos que fizeram consulta foram órgãos da União, foram órgãos federais. Exato. O órgão federal, ele só usa o Diário Oficial da União. Então, não tem outro lugar para ele publicar. Então, é por este motivo que é indicado. Olha, use o Diário Oficial da União, porque é só esse. Então, sim, existe essa possibilidade de você publicar, possivelmente no seu diário municipal, caso o tenha, caso não o tenha, no diário do Estado, Exato, né? exato. E caso você ainda persista com essa dúvida e você ainda está com essa insegurança e você fala assim, tá, mas o que será que o meu Tribunal de Contas vai interpretar? E se ele interpretar que tem que ser no da União? Faça uma consulta ao Tribunal de Contas. 2 já se manifestaram, Espírito Santo e Maranhão, também pela possibilidade. Vale lembrar que a semelhança da União, a consulta para tribunais de contas tem legitimidade restrita, são algumas autoridades na União, o ministro de Estado, a AGU, PGR, chefe de poderes, mas no âmbito estadual também existem autoridades que podem encaminhar. E Perfeito. o que se imagina também é que nessa fase de transição, tal qual aconteceu com a lei das estatais, o controle, por mais que se pinte como aquele monstro que deseja canetar todo mundo, ele, na lei das estatais, acredito que vai ser assim também na nova lei, ele vem com um ar mais orientativo, pelo menos por enquanto. É assim que a gente imagina que vai acontecer. Então, o legislador deu um período para experimentar, então que experimentemos, a ideia é essa. Né, Davidson? Aí você tá esperando aquele monstrão, aí você vê a sombra, a hora que chega perto, até que não era tão grande assim. É a sombra, é só a sombra. Era só a sombra. Pela poxa. posição da luz, é um bichinho pequenininho. O duro é se for igual aquele meme da barata, né? Você tá ali, perde um pouquinho, ele voa. Não vai não. Não vai voar, pode Não ficar vai. tranquilo. É isso. E lembrando que não é obrigatório para os municípios, para os estados, necessariamente seguirem a regulamentação federal. Se quiserem, Perfeito. inclusive existe a disposição na lei. Bom, aí é uma visão totalmente pessoal. Se eu estivesse no município, eu não adotaria a regulamentação federal, porque não. pessoalmente eu acho ela muito burocrática. Muito burocrática. É imaginar que quando a gente fala de contratação direta, a gente está falando do não licitar. É a exceção que a Constituição lá mesmo fala. Ressalvados casos previstos na legislação, vai licitar. Então, o que a lei ressalvou, pela legislação, você não vai licitar. E aí tem várias situações. Pelo valor, porque não vale a pena, pela urgência, por algum interesse público mais direto, por alguma política pública. Então, se o legislador decidiu separar essa hipótese para não licitar, a gente deve respeitar essa opinião, essa vontade do legislador. Ele tirou da sombra da licitação e colocou, não, aqui há de ser menos burocrático, não tem que passar por toda essa burocracia. E aí vai a gente regulamenta de tal maneira que se assemelha muito proximamente a uma licitação, me parece não fazer tanto sentido. O professor Joel também tem uma opinião semelhante, para ele bastante próximo de uma modalidade licitatória, dispensa assim como regulamentada, e acredito que tem que ser mais simples, especialmente na pesquisa de preços, e na dispensa de valor. Não faz sentido eu ter de fazer uma pesquisa de preços tão elaborada e às vezes a gente não consegue alcançar o preço de mercado efetivamente para daí alcançar propostas. Pessoalmente, acho que teria que ser muito mais simplificado. Se eu já acho que o pregão tem que ser assim, imagina para a dispensa. Aí fica aquele detalhe que o pessoal já fala, né? Que a dispensa dentro da nova lei, ela se tornou o preguinho.
Um mini pregão. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. É um valor reservado que o legislador falou. Aqui, eu compreendo que não vai ter o rigor da licitação, mas é um valor menor. E que assim seja, e que seja um valor menor, que você tem que tomar alguns cuidados, está lá no 72 o processo de contratação direta, mas eu não posso criar barreiras burocráticas para tornar isso um pregão. Não faz sentido. Olha que interessante, né, Davis? Você falou da questão da pesquisa de preços, né? Conforme lá o artigo 23, Isso. depois tem a instrução normativa. Imagina o seguinte, eu vou usar como parâmetro, né, as contratações feitas por outros órgãos. Ok. O outro órgão, ou ele fez uma aquisição através de uma licitação, ou ele fez um registro de preço, ok, não vamos entrar nessa excelente, mas olha o quantitativo que ele contratou. Olha o quantitativo que eu vou contratar por ser uma dispensa. Possivelmente é menor. Então, mesmo que eu vou usar o que está na lei, dificilmente eu vou conseguir o preço real para aquela contratação. Porque ele diz, tem que ter características similares. Então, se eu estou comprando 10 e aquela licitação, tem um objeto idêntico, mas ele comprou 1.000. Não, então esse não é compatível. Aquele outro comprou 100. Não é compatível. Então, veja, como que eu vou fazer isso? E aí eu vou justificar? Ou eu vou pegar aquele preço do 1.000, colocar aqui para dar deserto? Não, e o valor que você, quando você obtém com valores contratados, e esse realmente é um dos parâmetros, aquele valor já foi negociado. Aquilo ali está sem a gordura, digamos assim. Ou então ele não oscilou, é um valor histórico, está no passado, e aí ele, algum tempo passou, o preço pode ter oscilado, ele não pegou essa oscilação. E Correto. veja, aí até indo um pouco além, não, por mais que a gente possa estranhar a afirmação, não existe obrigação legal de, na dispensa de licitação por valor, contratar pelo menor preço. Não existe. A busca por necessariamente a menor proposta. Não. É possível. Você tem um limite que você pode realizar a dispensa e você tem que, obviamente, tomar cuidado com o fracionamento, mas não necessariamente existe uma obrigatoriedade de ser necessariamente o menor preço possível. Não, você pode... Existe justificativa, inclusive, para pegar um preço maior dentro do limite de dispensa de licitação. É isso. Então, por essa razão, especialmente, acredito que essa pesquisa de preço não deveria ser tão rigorosa. Poderia, por exemplo, pegar o valor histórico que eu já comprei, atualizar, ou então eu coloco o valor histórico e, eventualmente, se eu não conseguir alcançar aquele preço, aí sim eu posso fazer uma pesquisa no mercado para confirmar o preço, ou algo mais simples. Mas o que talvez não faça muito sentido, apesar de estar previsto assim até na própria lei, eu realizar uma pesquisa de preços para daí coletar propostas para dispensa. Para o pregão é outra história, mas para dispensa acho que não faz tanto sentido assim, porque tem que ser um procedimento mais simples. Esse que é o ponto. E também tem a questão do limite do valor. Eu sei que eu vou contratar no máximo 100 mil, por exemplo, numa obra, serviços de engenharia ou manutenção veicular. Então eu sei que no máximo é 100 mil. Então é 100 mil, eu já reservo 100 mil. Se ficar em 80, ficar em 90, ok. Não, e é interessante até para quem não está tão próximo dos limites. A nova lei, ela trouxe um limite especial, que é um limite especial para manutenção de veículos automotores com a possibilidade de fornecimento de peças, que é o mesmo limite de obras e serviços de engenharia. Perfeito. Originalmente 100 mil e agora aproximadamente 108 mil. Exato. E por que era 100 mil e agora 108 mil? Porque o que era uma faculdade na 8666, agora é uma obrigação. Todo ano, em 1º de janeiro, vai haver uma atualização. Então, todo ano a gente vai ter um númerozinho quebrado. 108 mil e um quebradinho, depois 116, a atualização é que vai ser realizada todo começo de ano. Então, e aí a gente vai puxando questões, né? Sobre a dispensa de licitação de valor para serviços de manutenção de veículos automotores, a própria lei traz uma possibilidade de fracionamento lícito, que é o tal dos 8 mil reais. Cara. O que fala a lei? Serviços que com valores inferiores a 8 mil não vai entrar na conta do fracionamento. Ele não vai somar, ele não vai entrar na pilha ali para atingir o limite de 100 mil, 108 mil. Qual que é o valor que vocês realmente acham que as notas fiscais virão?
quanto que vai ficar para arrumar esse veículo? Ah, 30 mil, beleza. Então faz vários reparos de faz 8 o mil. amortecedor direito, aí volta aqui depois, o amortecedor esquerdo. E por aí vai indo. Lembrando que este limite é somente para manutenção veicular, já incluindo as peças e mão de obra. E tem um detalhe interessante também, Davis, que é um detalhe para quem é vestibulando ali, ou quem presta concurso, que está nos ouvindo agora, tem uma mudança muito importante. Na 8666 ele falava até tal valor. E na nova lei ele traz inferior a tal valor. Na prática, para quem trabalha com licitações, dificilmente terá problema com isso, porque dificilmente o Tribunal de Contas vai chegar lá e vai falar assim, tinha que contratar pelo menos uns centavos a menos, você não cumpriu a lei, vou notificar. Mas para quem presta concurso, vestibular e tudo mais, pode cair nessa pegadinha. O 100 mil não se enquadra na dispensa. Os originais 100 mil. É 99.999, 99 centavos. Exatamente. É isso. Exatamente. Detalhe apenas. Mas, Detalhes, só né? para finalizar esse ponto, essa dispensa de manutenção de serviços de veículos ou do contratante do próprio órgão, uma questão vai vir aí se realmente vai ficar livre dessa forma. Eu também acho que... A literalidade dá a entender assim. O professor Jacobi, por exemplo, ele vem seguindo essa linha. Não, o legislador quis. Pessoalmente, eu acredito que vai haver algum limite que vai ter fundamento no planejamento. Por exemplo, acho. O município de São Paulo, com a frota gigantesca de automóveis, que imagino que tenham, nem sei se eles têm uma frota gigantesca, mas presumindo que tenham, vai se imaginar que um município desse tamanho, ele tem que planejar um contrato de manutenção regular, que não pode ficar à mercê de centenas de dispensas de licitação. Então, acredito que o fundamento do planejamento vai trazer uma possibilidade pode realizar esse fracionamento lícito, mas tem que ter algo extraordinário que vai acontecer ali. A equipe está viajando para não precisar guinchar o carro de volta para a sede. Realiza e continua o trabalho. Talvez isso. Mas, mais uma vez, é uma outra interpretação possível diante do texto legal, que é novo, né? E tem um outro detalhe também, né, Davis? Porque lá a lei não faz distinção se são em vários veículos ou se é em apenas um veículo. E aí tem um outro detalhe também. Imagina, eu tenho um veículo que o valor de tabela dele seja 40 mil reais. Né? E isso falando de mercado, porque se for um veículo público já vale menos ainda. Né? Que tem a questão da contabilidade legal, da depreciação e tudo mais. E de repente eu gastei 80 mil de manutenção naquele veículo, por que não 10 manutenções de 8 mil reais, ou seja, no valor médio de mercado eu gastei o dobro do que vale aquele veículo. Ao extremo, você poderia trocar todas as peças do carro. Você tem um carro 2022, modelo 2025, algo assim. Você tem um carro 2025, modelo 2020, que troca tudo, todas as peças do carro. Não, até 8 mil você pode trocar. Então troca o volante, vou lá, troca a roda, pronto. Vai fazer aquele tuning especial no veículo. Obviamente isso não pode acontecer. A verdade é essa. Exatamente. Viu, professor? Qual que é a obrigação, né? Porque muito se pergunta também, é uma dúvida recorrente, né? É a obrigação, a questão da dispensa, ela ser em formato eletrônico, por exemplo, né? Isso é realmente uma regra? Pode ser manual? Como que é o entendimento? Bom, a lei fala em preferência. E como qualquer preferência que a lei fala, é algo que você tem que fazer. Se você não fizer, você justifica, você motiva. Vamos imaginar que determinado município precisa fazer um evento e contratar um buffet. E a previsão é que essa aquisição dessa natureza não vai ultrapassar o limite ao longo do exercício financeiro. Então, faz sentido contratar por dispensa de licitação de valor. Não faz sentido que o município lá de Chuí possa contratar uma empresa do Oiapoque para um buffet. Então, por questões de restrição de local, por exemplo, e veja, eu sempre repito isso, restringir a competitividade não é por si só ilegal. Restringir a competitividade de forma ilegítima, sim. Porque quando você especifica algo, você está restringindo. É razoável que você restrinja, nesse exemplo que eu dei? Sim. Para que empresas locais ou mais próximas possam participar. Da mesma maneira, quando a gente vai contratar uma oficina mecânica ou vou aqui adquirir combustível, eu não vou possibilitar que um posto daqui de 400 quilômetros da distância da minha sede participe. Não faz sentido. Eu vou gastar o tanque, eu abastecer e na volta já está vazio de novo. Não faz sentido. Mas daí,
Alguns fatores podem justificar a dispensa manual ou tradicional. Ela não está proibida. É só uma preferência pela dispensa eletrônica, tal qual o pregão eletrônico existe e o pregão presencial também existe, caso seja necessário, caso se justifique. Na verdade é essa, obrigatório não é, mas é preferencial. Preferência é essa que pode ser quebrada de forma justificada e ok, de forma tranquila. É isso. Eu iria usar exatamente o exemplo do combustível. Geralmente, possivelmente, o preço que está no combustível vai ser difícil fazer uma dispensa. É isso. Então, você vai fazer um pregão, aí você fala, vou fazer um pregão eletrônico. Tem 4 postos na cidade. Independente deles fazerem uma combinação ou não, só tem 4. É isso. Eu vou comprar 4 combustíveis. Vou fazer eletrônico para quê? É isso. Faz um pregão presencial. Ou hortifruti. Às vezes eu estou comprando ali do dia a dia, entregar em pequena quantidade. Vou fazer um pregão eletrônico, a empresa vem lá longe, eu falo, tem que entregar todo dia. Ele fala, tá de sacanagem, Se não eu comprar alface do Nordeste para entregar em São Paulo, Ave a alface Maria. chega murcho. Aqui Não vai chegar nem uma alface, chega uma bolinha ali. Aí não faz sentido. Entendeu? Então, veja, eu tenho que analisar a conveniência daquela contratação, justificar e utilizar. Agora, por exemplo, no caso do pregão, dentro da nova lei, fiz presencial, tem que gravar em áudio e vídeo. É isso. Se vai ser igual aqui no podcast, se o pregoeiro vai chegar lá e falar, senhores fornecedores, bom dia, hoje vai ter uma licitação, aí vai entrar para o regulamento, né? É Não isso. tem isso na lei, só tenho que gravar. Hoje em dia tá fácil, hoje em dia, mesmo reconhecendo, e também bato sempre nessa tecla que o Brasil tá a milhas de distância do que é a esplanada, muito, muito, muito distante. Porque às vezes a gente fica com essa noção, né? A gente, acostumado a viver em cidade grande, que o Brasil é aquela nossa realidade, a gente sabe muito bem que não é. Não é. Qualquer 100 quilômetros que você anda de um lado para outro, você vê uma realidade muito diferente. E o Brasil tem essa peculiaridade. Ele tem situações muito diferentes e, às vezes, uma legislação única para tudo. E, às vezes, a legislação é feita pela cidade grande e o pessoal na ponta ali se lasca todo. A gente tem que sempre ponderar isso também. A gente... Ok, gravar hoje é fácil, com o celular é tranquilo. Tá, ok, mas muita cidade de internet é por rádio e todo dia ela cai, não tem condição de fazer. Até por isso que a lei, para algumas obrigações, ela deu um prazo de 6 anos para que essas obrigações sejam respeitadas por municípios com menos de 20 mil habitantes. E que é puramente um retrato do que é o Brasil. É a exceção, um município com menos de 20 mil habitantes? Mais ou menos, porque a regra é que o município tenha menos de 20 mil habitantes. Por quê? 2/3 dos municípios têm menos de 20 mil habitantes no Brasil. E, poxa, 20 mil habitantes é uma cidade pequena. Mas 2/3 dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, a estrutura, de maneira geral, se fôssemos pegar um município médio brasileiro, teria menos de 20 mil habitantes. Mas você vê como que, não pegando a média da população dividido pelo número de municípios, mas se você fizesse um bingo com os municípios, sorteasse uma bolinha ali dentro, a chance de pegar uma bolinha com um município com menos de 20 mil habitantes seria muito maior, porque 2/3 das bolinhas seriam municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, a regra é essa. E a gente tem sempre que chamar atenção para isso, porque a realidade do Brasil é muito diferente da esplanada. A gente pode até querer, imaginar e ter como diretriz uma legislação e um costume, um planejamento ideal, que a gente até briga da Noruega, da Suécia. Mas calma lá. Isso é até cultural, né? Isso, O próprio brasileiro, ele não tem tanto essa cultura de planejar, é só você olhar em todos os aspectos aí da sociedade que você verá. É isso. Não, muito bom. Até pegando o gancho ali, ó, agora a gente consegue linkar, né, com o que o Davidson falou no começo, né? Eu, se eu fosse servidor ali de um município, não buscaria ali o modelo que existe hoje ali de dispensa, Da União, né? Porque Da se você União. pegar o regulamento da União, o que você tem que entender é, a União, ela tem realidade, ela tem recursos, ela tem metodologias diferentes. Porque imagine o seguinte, ó, um órgão federal, ele está em Brasília e ele tem ramificações no Brasil inteiro. Então, para ele, talvez faça sentido fazer um registro de preço, conforme já consta na legislação, com frete diferente, com preço diferente, para contemplar esse frete diferente. Talvez para a minha realidade não faz sentido. É isso. E se assim, eu pego um regulamento que espelha isso e vou aplicar e de repente o fornecedor olha para mim e fala assim, olha, para entregar no almoxarifado central é um preço, só que para eu andar 5 quilômetros para entregar na outra escola é outro preço. É isso. E aí? Não, e assim, e eu não tô nem a militar contra a regulamentação, apesar de já ter dito, pessoalmente, eu não acho sim, legal. sim. Mas que pelo menos pare e verifique se seria adequada essa regulamentação
na sua realidade. Se for Perfeito. excelente, Exato. mas se não, vamos procurar outro jeito. Ajustar os É isso. pontos que são iguais para você. Sergipe, por exemplo, há anos já faz uma dispensa eletrônica que é mais avançada do que a cotação eletrônica, mas há anos ele faz essa dispensa eletrônica de forma simplificada Top. e vai continuar fazendo. E é isso. Possível é. E mais uma vez, não é uma modalidade de licitação. A dispensa eletrônica é uma forma de coletar propostas mais eficiente para realizar a dispensa de licitação, de valor ou para outras hipóteses ali que a lei também vai permitir que seja feito de forma eletrônica. E por isso é que ela não tem as amarras de um rito fixo na lei, né? Então, se nem o pregão, por exemplo, tem um rito estabelecido já na lei, porque a gente não tem o regulamento ainda, com o regulamento a gente vai definir como que vai ser o tal do pregão da nova lei, a dispensa, com muito menos amarras, os municípios podem definir como que vai ser respeitado o processo de contratação direta lá de 72, é possível se adequar e criar algo de acordo com a realidade local, com toda certeza. É isso. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Davidson, você foi pregoeiro raiz, pregoeiro do presencial, pregoeiro raiz, igual a mim. Agora, Davidson, não precisa responder, é só para a gente deixar para as pessoas, aqueles que foram ou que são pregoeiros raiz, analisarem. Como seria o lance intermediário em um pregão presencial? Não, só isso, não precisa responder, vamos deixar isso para o regulamento, mas imagine aí na sua cabeça como seria um lance intermediário, porque a lei, ela diz que terá o lance intermediário. Como que eu vou fazer isso no presencial? Vou aguardar o regulamento, não sei se vai ter ou não, mas eu estou ansioso para descobrir. Não, realmente, você tem toda razão. Não, sim. Eu fui forjado no pregão presencial e até lá na página, eu tô aqui falando que eu tô fazendo um meme diante do Antônio, mas é isso. Lá na página, vocês podem ver lá que foi no começo da pandemia até que um colega encaminhou um vídeo de uma sessão real. Eu só tive cuidado de tampar todos os rostos e colocar o meme. Não sei nem se a gente consegue resgatar, mas depois a gente indica perfeitamente em algum momento. E aí eu coloquei até os áudios do Street Fighter. Porque, mas pra mim, o mais sensacional é o comentário da pessoa. Não, aqui a disputa é a Vera. Se não resolve no preço, resolve na tapa. Pelo amor de Deus. Aquilo foi muito bom, muito bom. Mas é isso. E veja, fiz alguns presenciais, mas eu confesso que não foi uma experiência totalmente raiz, porque, de certo modo, os visitantes chegavam com um certo respeito ali, por conta que eu estava ali no TCU, não por conta disso, mas eu acho que eles imaginavam ali. Imagina, não. Eu vou pro pregão do TCU. Ah, tá, não, de boa, tá tranquilo. Mas já houve alguns episódios lá de rolo, como todo pregoeiro raiz já enfrentou. De briga, xingamento, às vezes é parar na polícia, chama a polícia e vai. E tem uns objetos que a gente sabe que cheira a briga. Cheira a briga. Só de olhar. Na verdade, o pregoeiro, quando ele tem, em que pese o episódio de dispensa, mas o pregoeiro, depois de um certo tempo, ele é quase que um faro. Ele entra dentro da sessão, ele está com o seu editalzinho aqui na mão, ele entra na sessão, ele dá um 360 assim na sala e ele fala: que merda, vai dar merda isso aqui, hein? É isso. Ô, David, agora uma curiosidade. É uma curiosidade minha. Você estava no TCU. Nunca ninguém lá no pregão falou assim: olha, eu vou fazer uma denúncia aqui mesmo no TCU. Me fale qual é essa linha. O pior que sim. Não, sério? Eu digo, não foi no pregão eletrônico. Não foi no pregão presencial, foi no pregão eletrônico que eu era o pregoeiro. Caraca. É isso. Não foi muito recente. Quer dizer, foi um dos primeiros pregões eletrônicos que eu fiz. Era um pregão de cartucho de impressora, quando a gente comprava ainda, hoje a gente nem compra, tem o outsourcing. E aí, na época, tinha amostra, só que o pregão correu liso. Mas aí no recurso, e a época, a jurisprudência não era como é hoje, que deve se aceitar e tudo mais, na intenção de recurso só vinha, era 2000, bem no começo mesmo, era 2005, 2006. Existe conluio no pregão, ponto. Só isso. E aí? Na intenção de recurso.
E não tinha, na época, uma jurisprudência firme que você deve aceitar, que inclusive intenção de recurso, na verdade, não é o próprio recurso, tanto é que Sim. até tem uma novidade na lei que retirou a palavra motivadamente, no meu entender, de forma interessante, porque o motivo pode até variar, pelo que você alegou na intenção de preço, ó, a intenção de recurso e no próprio recurso. Eu posso falar na intenção de recurso, opa, aquele balanço ali está errado. Mas eu falei, ixi, o balanço estava certo. Eu não vou nem encher o saco da administração, vou nem apresentar recurso. Ou falar, ih, aquele balanço está errado na intenção de recurso. Depois verificar que o atestado é que está com problema. Não tem nenhum problema, porque não é o próprio recurso. É isso. Aí na época, eu falei, que eu verifiquei tudo, consultei lá a equipe de apoio, e lá indiquei que no procedimento não havia nada que pudesse indicar esse conluio. E aí verifiquei, indiquei tudo ok, bola para frente. E aí o licitante representou o TCU Arafim. E não é que tinha conluio. Eu não conseguia, não tinha nada que eu pudesse fazer ou ver ali para verificar aquilo. Tanto é que depois eu fui ouvido lá até no TCU Arafim, e até tinha todas as relações lá, tudo mais, e tinha. E, inclusive, aí foi... o Ministério Público Federal também houve representação, houve a informação. Eu até fui até o Ministério Público Federal também indicar, falei, o procedimento foi esse, não tinha nada que fazer lá. Demorei, 5 minutos lá, mas tive que ir também. E aí, mesmo antes da jurisprudência, a ideia é aceite a intenção de recurso sempre. Por mais que no recurso não conseguiria também resolver a situação. Porque ele ia apontar uma série de coisas que eu não conseguiria. Eu teria nem competência, nem atribuição para resolver a situação ali. Ele ia falar, o tio da prima da vizinha, do cara da outro licitante está em conluio com o outro. Mas ali na situação eu não conseguiria. Como que você vai descobrir? Mas já teve denúncia. Imagina a cena. O telefone toca. Ô, Davis, dá um pulo aqui na sala. Não, beleza. Aí você já chega lá. E aí, bom? Mais ou menos bom. Deixa eu te falar. Sabe aquela licitação que você julgou? É isso. Não, mas mandou. Aí a gente prestou informação. É porque é isso. Porque a secretaria que cuida disso é da Arafim e, digamos, o TCU, a administração, é um dos clientes da secretaria. De igual maneira. Só que a gente está em prédios do lado, no outro anexo. E é isso. Aí prestei informações, fui lá prestar informações também, conversar com eles, e aí a questão se resolveu. Mas sim, houve sim denúncia no pregão que eu fiz. E outro que eu costumo sempre falar também, e esse foi um dos primeiros, sobre aquela primeira análise da proposta antes da sessão. Que aquilo é herança do pregão presencial. Em que você fazia um filtro, porque era um número limitado de licitantes, só quem estava na faixa de 10% que ia para a sessão. Que, aliás, a lei tem esse filtro. No pregão eletrônico, esse filtro sumiu. Não existe. Não é. Não. Mas aí eu lá, o pregoeiro novo, animado, empolgado, já quase que recém-feito o curso de pregão eletrônico, tava lá bonito fazendo. Era um pregão de eventos. Aí foi. Eu não vou lembrar os valores, vamos arredondar. Valor estimado 100. Aí o cara me apareceu com a proposta de 40. Eu falei, não, 40 é muito barato. É inexequível. Pô, cancelei, excluí a proposta, o licitante está fora. Obviamente, o que aconteceu? O preço chegou em 38. Óbvio, Maria. E agora? Beleza, licitação. Teve que repetir. Não precisou nem entrar com recurso. Não tem como. O preço chegou, aí parou. Não tem nem como. Aí cancelou o item, teve que republicar. E é até uma dica. Na empolgação. E é até uma dica para quem for pregoeiro. No pregão eletrônico existe lance intermediário. Então não é que alguém não vá dar uma proposta inexequível. Pode até acontecer dele dar uma proposta inexequível. Mas como tem os lances intermediários, isso não vai influenciar no resultado final. E aí o que você faz? Terminou a disputa, pelo decreto 10024 vai ter que negociar, tá? Negocia com ele, possivelmente ele não vai baixar, ou pelo menos espero que não faça, e depois você pede uma prova de execuibilidade daquela proposta. Inverte o ônus e peça para ele fazer. É isso, até tem jurisprudência bastante recente, TCU, que fala que não é o momento de excluir proposta, não é certo o que eu fiz lá atrás,
naquele pregão, porque deu problema, inclusive, Mas cancelou a licitação. Quem nunca? Mas, assim, hoje é evidente que não se deve. E eu gosto muito de sempre tentar buscar qual que é a razão das coisas. Se a gente fizer isso, a gente está excluindo uma proposta sem dar a possibilidade de o licitante justificar o preço. Simples assim. Então, e como a gente sabe que o juízo de execuibilidade é relativo, a gente tem que dar sempre a oportunidade do cara comprovar, do licitante comprovar, a gente não pode fazer isso. E aí, a questão do lance intermediário veio no pregão eletrônico, pregão presencial fica um pouco difícil, mas o pregão Vamos eletrônico, para quem também é mais novo, um pouco está iniciando por agora, o lance intermediário é a possibilidade de você dar uma proposta que não vai cobrir o menor preço. É você disputar o segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. O melhor preço está em 100, é possível que você melhore a sua proposta, mas dê um valor, dê uma oferta, dê um lance superior a 100, para que você joga com a esperança, com a expectativa que o 100 seja excluído. E isso pensando no lado do licitante. E no lado do pregoeiro, quando isso acontece, qual que é a melhor orientação? Que você indique no chat que observou que aquele lance realmente tem um valor mais baixo, mas que isso vai ser verificado posteriormente, vai ser verificada uma eventual inexecuibilidade, que vai ser solicitada, vai ter uma diligência para isso, e incentivar os demais licitantes a continuarem dando seus lances. A ideia é essa, para que você incentive que a disputa continue e não simplesmente exclua. E aí também um outro aí isso é mais em curso, isso efetivamente não aconteceu, que eu sempre pergunto, se por acaso você está lá, você pregoeiro, está licitando e você recebe uma ligação, coisa que eu já nem recomendo, que se atenda telefone durante a sessão. E imaginando que alguém te ligue falando, poxa, seu pregoeiro, eu dei um lance aqui errado. Eu sou a empresa do lance errado. E veja, para não atrapalhar a solicitação, cancela aí o lance, porque eu tô de boa fé, cancela aí o negócio. Aí tem dois problemas. Aí se a gente pergunta se a gente deve ou não deve cancelar. Aí normalmente as pessoas falam, não deve cancelar, tá de boa fé. Mas quem garante que é a empresa que tá falando contigo? Exatamente. Ninguém pensa nisso. Quem garante? Pode ser a empresa concorrente, inclusive, que tá fazendo isso. Esse é o primeiro ponto. E outro, na atual sistemática, na sistemática 2024, pode ser que você exclua, se você estiver no modo aberto e fechado, por exemplo, a etapa aberta cabe. A etapa aberta cabe e esse cara tá fora, eventualmente. Você vai excluir? Não, então a ideia é mantém, depois você verifica, depois você exclui, depois você vê o que faz. Perfeito. E veja, e aqueles colegas do lado público sabem disso, mas alguns não se apercebem tanto. A pessoa, para errar a digitação, tem que errar 2 vezes. Ela tem que errar e confirmar o erro, porque ela vai errar, vai pipocar lá um aviso. É isso mesmo? Ela tem que confirmar o erro. Então, assim, não é tão imediato, tão fácil assim errar um lance. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas não é tão simples assim de o lance ser digitado errado e automaticamente escorregar ali. Não, vai ter uma confirmaçãozinha, normalmente na maioria das plataformas isso acontece. É isso. Então, a dica e o fundamento é o mesmo. Não excluir, porque se você exclui, você não está dando oportunidade de ele comprovar o preço também. É isso. Eu acho que só é válido excluir dessa forma se, por exemplo, todo mundo está disputando ali num valor de 1.000, por exemplo. E, de repente, alguém dá um valor de 101. Isso. Tá nítido que ele faltou um 0 ali. Tá nítido. Aí se alguém liga... Na verdade, eu nem espero ligar. Eu, como pregoeiro, se eu verifico isso, eu já coloco... É claro, eu verifico se não está acabando o tempo primeiro. Se, por exemplo, no modo disputa aberto, eu, como pregoeiro, vou lá, cancelo e já coloco. O senhor pregoeiro cancelou porque considerou que possa ter existido um erro de digitação. Caso queira dar o lance, confirma aí. É isso. E joga para ele. Agora, atender... Primeiro que eu nunca atendi... Bom, vou falar. Se você ligar alguma vez para o órgão público a qual eu sou servidor e o João atender... Toda vez que eu estava em licitação, eu atendia como João, porque às vezes era interno. Alguém querendo falar... João, eu queria falar com o pregoeiro. Olha, ele está em outra sala, mas fala aí que eu passo para ele. Não, tá, beleza. Ok, eu vou passar para ele. Não isso aí é igual aqueles órgãos da Suíça que acontecia mais ou menos assim. No pregão presencial,
A gente sabe que se todo mundo estiver presente e todo mundo abrir mão da intenção da faculdade de recorrer, você pode tocar, continuar. Mas você não pode obrigar que a pessoa fique na sessão. E aí, no credenciamento, às vezes a gente tirava umas cópias, a gente não, lá na Suíça, e falava pro estagiário tirar uma cópia, assim, no outro lado do prédio. Aí todo mundo ficava e a sessão poderia ocorrer tranquilamente. Isso acontecia. Não muito, mas acontecia. Muito bom, muito bom. E aproveitando para quem utilizar a dispensa, ela causa euforia tanto para quem é gestor público, Sim. tanto para quem é licitante também. Perfeito. Né? Então, hoje, no caso, já é possível realizar dispensa de licitação pela nova lei? Sim. Sim. Totalmente A possível. discussão que até indicamos, possível eu não acredito que seja necessária uma regulamentação específica para isso. O que é necessário é, caso o ente, o órgão, não esteja plenamente vinculado ao Portal Nacional de Compras Públicas, que se tenha atenção em relação à publicidade Perfeito. daquela dispensa. Que aí, até como indicado lá no 2458, se apontou a realização da publicação na imprensa oficial. Resolvido isso, é possível sim, se atentando para os critérios de fracionamento, né? Que aí, Perfeito. na esfera federal, trouxe a ideia do mesma natureza, aí a lei falou que mesma natureza são aqueles bens do mesmo ramo de atividade. E a regulamentação federal apontou que seria o CNAE, Isso. que é a Classificação Nacional de Atividades Empresariais, que é um código, um ou mais código, mas sempre tem um principal da empresa. Quando ela vai se constituir, ela aponta qual que é o CNAE dela, principal e vários outros CNAEs, que vai indicar o que ela vai trabalhar, o que ela vai vender, qual que é o ramo de negócio dela. E na regulamentação federal, ela trouxe que o critério para se verificar o fracionamento vai ser através do CNAE. Então, você vai verificar aqueles 108 mil aproximadamente, ou 54 mil, através de aquisições de bens de mesma natureza, do mesmo CNAE, no mesmo exercício financeiro e da mesma unidade gestora. Então, esses são os 3 critérios. Por isso que o CNAE agora é importante, também é importante para o licitante quando ele vai apontar. O critério dessa parte vai fazer só com que o órgão tenha que fazer esse controle. Na parte do licitante ou daquele que vai participar de dispensa, isso não vai afetar tanto. Mas é interessante que, especialmente em cidades pequenas, com o incremento do limite, eu tenho convicção que vai haver empresas especializadas em dispensas eletrônicas. Sim. É isso, para fornecimentos mais imediatos, mais diretos, com um valor menor. É um mercado que, pegando prefeituras menores, muitos contratos, boa parte das aquisições vão rolar pela dispensa mesmo. E ok. Assim que for a escolha do legislador, que seja. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado em relação, na parte dos órgãos públicos, em relação ao fracionamento, que é sempre uma questão totalmente tortuosa, que todo mundo cresceu escutando que era subelemento, mas subelemento de despesa não é o critério de fracionamento. Sim. A lei agora é um pouco mais clara a indicar. Não resolve a questão, porque também a utilização do CNAE não é nada objetiva, né? Eu iria falar isso. Pode ser que o objeto possa até ter a mesma natureza, mas é classificado diferente. Por exemplo, eu estou comprando caderno, folha sulfite e tal, e está classificado em um CNAE. De repente, um tipo de papel ali é outro CNAE. E aí? É isso. É difícil. Acaba que a solução para não fracionamento, a solução é a mesma no regime anterior e no novo regime, que é licitar. Diminuir ou licitar, e faz parte da resposta, se planejar para diminuir o número de vezes que você tem que responder essa pergunta. Diminuir o número de vezes que você tem que enfrentar. E isso aqui é fracionamento ou não? Para diminuir o número de vezes que você vai dispensar a licitação, planejando o calendário de compras e tudo mais. E aí vai ficar evidente que é fracionamento ou não, se você se depara com isso 3 vezes no ano, no exercício, ou 300 vezes, é muito mais difícil, muito mais fácil você fracionar. O próprio plano anual de contratações, ele traz isso, e tem um detalhe também, né, Davis? Imagina, eu já gastei, vamos usar os 100 mil, já gastei 100 mil para fazer, e de repente, os 108 mil, de repente aparece uma contratação de 4 mil reais. Aí eu olho e falo assim, eu mando para o jurídico, ele fala, não vai porque já superou. Não. Aí eu vou fazer o quê?
Não sei, usa uma modalidade. Eu vou fazer pregão por R$4.000. Ai, se não fizer, você corre o risco do tribunal apontar. Aí é por sua conta e risco. Aí o gestor fica, e agora? Vou fazer um pregão de R$4.000 ou vou assumir o risco de estourar o limite? Aí a gente fala baixinho, aí você vai buscar uma ata de preços, você vai encontrar e resolve a questão. Mas interessante que o professor Marçal, ele é muito claro em indicar que esse seu exemplo seria possível se o planejamento, se a previsão ela não foi concretizada e algo aconteceu, algum imprevisto aconteceu com essa nova demanda, especialmente se for dilatado no exercício financeiro, a aquisição, o valor foi gasto no início do ano, conforme planejado, e essa demanda de 4 mil foi no final do ano. O professor Marçal entende que é possível sim. Pela literalidade, seria infracionamento, mas concordo até com o professor Marçal que, nesse caso, seria possível caso não se pudesse prever ou planejar essa despesa que depois de 4 mil, a despesa de 4 mil que apareceu. E aí é algo que isso é bastante interessante a gente comentar, que, se não a maioria das pessoas, muita gente confunde. A dispensa de licitação de valor não é que existe uma cota para você dispensar e, a partir dessa cota, você tem que licitar. A ideia não é essa. Não é que eu vou dispensar. Agora licitar. Não é. E assim, essa ideia é muito comum. Qual que é a noção? Até como eu falei, existem 3 critérios para fracionamento. E fracionamento é um assunto bem complexo até, mas vou tentar facilitar um bocadinho. Na nova lei, você tem 3 critérios. No mesmo exercício financeiro, ou seja, o que se adquire no mesmo exercício financeiro se soma. Mesma unidade gestora, o critério é unidade gestora. E lembrando que unidade gestora não se vincula necessariamente a órgão, não se vincula necessariamente a município, não se vincula necessariamente a CNPJ. Ou seja, eu posso ter um município com uma unidade gestora, posso ter um município com 20 unidades gestoras, eu posso ter um órgão com mais de unidade gestora, inclusive. Instituição educacional, isso acontece muito. Tem várias unidades gestoras. Em palavras muito simples, uma unidade gestora é quem toma ali conta de um pedacinho do orçamento. Ele tem um pedacinho do orçamento ali para gerir. E unidade gestora é o critério. Então, em um município, vamos imaginar que o município tem... Cada secretaria municipal, cada secretaria municipal é unidade gestora. Então, a Secretaria de Saúde vai ter um limite de 54 mil, aproximadamente 108 mil. Secretaria de Saúde também. Então, unidade gestora, limites separados. O outro limite primeiro é exercício financeiro, ou seja, mudou o exercício financeiro, mudou o ano, o limite se renova. Então, e o terceiro, que é o mais complicado, é o mesma natureza, que, como falamos, a lei fala, bens de mesma natureza são aqueles de mesmo ramo de atividade. O que significa dizer isso? Se eu tenho 2 bens e eu os considero de mesma natureza, eles respeitam o mesmo limite. Se eu falo que uma tesoura não é de mesma natureza do que uma cola, em outras palavras, eu estou falando, os 2 respeitam limites diferentes. Se mesma natureza, mesmo limite. Natureza diferente, limites distintos. Tá. Mas aí, voltando à ideia de que não existe uma cota para dispensa, o que se pretende é que o órgão, que é a unidade gestora, no caso, ela se planeje e verifique se naquele exercício financeiro ela vai gastar mais do que o limite. Se ela, no início do ano, de acordo com o planejamento, ou até no ano anterior, se ela, desde o início, já prevê gastar mais do que 54 mil, desde o início ela tem que licitar. Perfeito. Não é que ela vai gastar, dispensa e licita, não. E de resmas de papel e esses materiais do mesmo ramo de atividade, eu vou gastar 80 mil, a previsão, de acordo com o valor, com o quantitativo histórico e tudo mais, e a previsão. Eu não vou dispensar e depois de 54 mil eu vou licitar. Não, desde o início você deve licitar. A ideia é essa, não existe uma cota a partir da qual você licita. E essa ideia é muito difundida de forma errônea. As pessoas não costumam se vincular à ideia de que, não, eu gasto na dispensa e depois, chegou no limite, eu licito. E não é bem assim. A ideia é realmente do planejamento, que se você planeja mais, aí você já começa licitando desde o início. É perfeito, isso, o tal do fracionamento.
Muito Perfeito. legal, muito legal. E temos aqui a questão que aí eu já recomendo quem, antes de fazer a pergunta, nós tivemos uma edição especial falando desse tema aqui, que é com a Nádia Dallagnol, desmembrando ali como que é o cadastro no SICAF. Boa. Né? Você tem que realizar o seu cadastro ali, fornecedor, para participar de licitações, enfim. A Nádia aqui desmembrou, abriu tela, ensinou passo a passo. Então, você pode voltar a algumas casas e recorrer ali a esse podcast também, assistir ele, tirar todas as suas dúvidas para que você consiga fazer isso de forma gratuita, tá? O SICAF, mais uma vez, o óbvio ele tem que ser dito, ele é gratuito. Isso é importante. Isso é muito... Sim, pouco a pouco a gente vai conseguindo vencer essa questão, mas quando a gente fala para fornecedor, nos cursos, nas andanças por aí, e toda vez eu pergunto, indico que é gratuito e pergunto quem é que pagou para se cadastrar no SICAF. Infelizmente, às vezes tem 1/3 da turma que pagou e não é barato. Tem gente que paga R$900, tem gente que paga uma taxa de urgência que paga quase R$2.000, porque é isso. O que acontece? Até o Ministério Público do Rio de Janeiro, durante um tempo, já teve, ele já desenrolou ações para diminuir isso e conseguiu, em certa medida, mas ainda se mantém. Existem alguns sites que têm a cara do Compras. A cor, a estrutura, os menus, tudo. E fazem esse serviço de cadastramento no SICAF. E cobram por isso. E qual que é o detalhe? Cobrar para esse tipo de serviço é por si só ilegal? Não. É como imaginar. Eu sou dono de uma empresa e não tenho tempo para nada. Pô, Antônio, eu sei que ele desenrola, que ele sabe fazer isso direitinho. Cara, vê isso para mim, eu te dou uma grana, resolve isso para mim. Ok. Vamos lá. Vamos simplificar bastante. Um serviço de despachante. O cara sabe fazer isso, vai desenrolar a questão administrativa e vai resolver a questão por você. Pode? Pode. O que não pode, e aí até do direito civil, o que não pode é você induzir a pessoa. Induzir a erro ou com dolo e constituir um contrato de forma viciada. O que não dá é para você dar a entender que aquilo é um site oficial e vender um serviço que, na verdade, que a pessoa que contrata o serviço não sabe que está contratando o serviço. Acha que está pagando uma taxa, uma tarifa oficial. Esse é o problema. E é totalmente irregular, totalmente nulo e tem que ser combatido. E, infelizmente, muita gente acaba caindo nisso. Mas, sim, o SICAF é gratuito e é possível realizar o cadastro totalmente pela internet hoje em dia. Não é tão complicado assim. Na série da Nádia, que até como o Bruno indicou, ela explica. E não caia. E avise também quem você sabe aí que está nessa situação. É possível se cadastrar, fazer o SICAF. E é bastante rápido, inclusive, fazer o cadastramento no nível 1, que é obter ali o acesso, já para você verificar o que acontece ali no sistema, ao menos no Compras. O Compras, salvo engano, são 6 níveis, em que a cada nível você consegue... você vai destravando uma função ali do Compras. Então, é gratuito, você consegue sim realizar esse cadastro de forma gratuita. E muita gente ainda, infelizmente, cai nesse conto. Sim, infelizmente. a Nádia ela gastou, acho que no máximo 1 hora ainda explicando. Explicando passo a passo, comparando, voltando, explicando o que são os níveis de segurança lá, ouro, prata, bronze, e por aí vai indo. Deus, eu tenho um outro detalhe que eu sempre falo. Além de ter essa questão do custo e tudo mais, né? Como a gente já ressaltou, não tem nada demais você cobrar, ok, igual você muito bem trouxe o exemplo, é um serviço comparado com o despachante. Isso. A grande questão é o site ser idêntico ao site do governo ou usando cores que induz a pessoa a achar que é o site do governo, e tem um outro lado também. Você está colocando informações muitas vezes confidenciais da sua empresa e pessoal em um site que sabe-se lá de quem que é. É isso. É diferente do Davidson chegar e falar assim, Antônio, desenrola para mim. Ele sabe quem é o Antônio. Isso. Outra coisa é você entrar num site que eu não sei quem está por trás, não sei o que ele vai fazer com essas informações, ainda que cadastre no SICAF. Então, veja, tem todo esse viés por trás. É isso, não, tem que tomar cuidado realmente. E se essa pessoa que você vai contratar já começa tentando te enrolar
o que ela não pode fazer com teus dados. Perfeito, exatamente. Ela já começa querendo te ludibriar pelo site, né? Isso. Imagine o outro. E só para ressaltar mais uma vez, nunca é demais falar, sites oficiais do governo terminam com gov.br. Se for um site de estado ou de município, a sigla do estado, por exemplo, aqui em São Paulo, sp.gov.br. Se o site terminar com .com, .net ou qualquer outra coisa que não seja gov, não é um site oficial do governo. É isso. Aí se atentar, às vezes com dicas simples, a gente consegue um pouco de cautela resolver. Exatamente. Com certeza. Exatamente. E popularizar isso também, né, que é importante. E professor, falando em SICAF, né, eu quero participar de dispensa, adorei a dica. Eu preciso obrigatoriamente fazer o meu cadastro no SICAF? Como é que funciona isso? Até para a gente poder dar essa dica. A pergunta interessante é que até ligando a pergunta também ao pregão eletrônico, é até objeto de súmula do TCU, em que se aponta não ser obrigatório o cadastro, o credenciamento no SICAF para participação de licitações. Mas aí a gente tem que colocar um asterisco. O que ali quer dizer na súmula é que você não está obrigado a apresentar seus documentos todos pelo SICAF. O SICAF, nesse aspecto, ele funciona como facilitador. É para que toda empresa não precise montar a sua pastinha e órgão a órgão apresentando e mostrando, esses documentos, outra licitação vai montar esses documentos. O SICAF, nesse aspecto, um dos níveis ali, é como se fosse um escaninho da empresa, e a empresa já colocasse todos os documentos naquele escaninho, e quem vai fazer a licitação, olha no escaninho ali e já resolve. Mas, ainda que exista esse escaninho, a empresa pode montar a pasta chegar. Nessa licitação, esses são os meus documentos. O que significa isso? Em uma licitação eletrônica, eu posso comprovar meus requisitos de habilitação integralmente, inclusive, é possível ter uma licitação em que não vai se anexar nenhum documento, porque tudo pode estar no SICAF, pensando na esfera federal. Atestado de capacidade técnica, balanço, tudo está lá. É possível comprovar pelo que está lá, mas se eu não quiser, eu posso apresentar as certidões separadamente, individualmente. Então, nesse aspecto, você não precisa utilizar do SICAF. Mas é uma decorrência lógica. Para participar de um pregão eletrônico, você tem que ter acesso ao sistema eletrônico. Então, você sim tem que ter o cadastro, e a gente usa credenciamento para tanta coisa na licitação, você tem que estar credenciado no nível 1, que é o mais básico deles, é que você vai ter o acesso. Você vai ter acesso ao sistema, que vai se identificar, e aí você pode sim participar das licitações. Mas você não precisa necessariamente comprovar tudo pelo sistema, pelo SICAF. E sim, está cadastrado no nível 1, para que aí você já possa participar. A ideia é essa. Legal, legal. Lembrando que isso se aplica a todo o órgão federal, porque ele obrigatoriamente tem que usar o sistema do governo federal, e alguns outros órgãos que utilizam o sistema do governo federal. Por exemplo, os demais entes federativos, eles podem optar por utilizar plataforma própria ou outra plataforma. Por exemplo, o Estado de São Paulo, ele tem um cadastro de fornecedor que é chamado de CalFesp. Isso. Então, todo órgão estadual obrigatoriamente vai utilizar a BEC. É isso. E tem o CalFesp. E aí, ali a gente tem que tomar um certo cuidado, você fornecedor, que não necessariamente, por exemplo, eu coloquei tudo no SICAF. Ok, este órgão, ele utiliza o sistema do governo federal, sim ou não? Não utiliza. Ok, deixa eu ver no edital se ele aceita o SICAF. Não, aceita. Quais níveis do SICAF ele aceita? Ok, são estes níveis. Então tá, os níveis que não estão aqui contemplados, eu tenho que apresentar a documentação. E lembrando os servidores que, se eu não uso o sistema do governo, então, consequentemente, eu não sou obrigado a ter acesso. E eu aceito o SICAF, eu tenho que fazer o cadastro ainda que eu não use o sistema do governo. Senão eu não consigo ver a documentação lá. E lembrando que o SICAF é um registro cadastral, é até um dos procedimentos auxiliares da nova lei elencados, e existem outros registros cadastrais, como o Domingos falou. É uma forma de trazer eficiência, tal qual todos os procedimentos auxiliares, de algum modo acelerar, trazer eficiência para não só uma licitação específica, mas para várias. O SICAF não é o único. Antigamente, nas licitações presenciais, especialmente tomada de preços, muitas vezes cada órgão tinha o seu cadastro. Isso. Agora não, agora vai
de forma unificada. O SICAF é o mais conhecido deles, mas hoje podem existir alguns diferentes. E até acho que a tendência é até meio que centralizar ali no Portal Nacional de Contas Públicas. Eu acredito que no futuro seja algo desse tipo. A coisa vai se alinhar, imagina. E é interessante que, sim, é uma ferramenta de celeridade. Cadastrei, tá lá, participo de quantas licitações eu quiser, desde que seja de um órgão que utiliza o SICAF, sem precisar ficar inserindo, repetindo. E aí uma questão vai puxando a outra, né? Aquela famigerada questão da documentação, se eu posso documentação complementar ou não. Eita! Tem mais meia hora aí? Vai em frente, vai em frente. O que acontece? Então vamos tentar resumir essa questão. Bom, uma questão que se coloca é qual que é efetivamente o momento em que os documentos têm de estar presentes ali, ou na eventualidade de eu esquecer de algum documento exigido pelo edital, se eu posso juntar depois da data inicialmente prevista. Tradicionalmente, a gente tinha entendimento de que era uma documentação complementar apenas, que somente seria aquela documentação para comprovar algo já existente ou para tirar alguma dúvida em relação a algo que você já tinha ali. Perfeito. E a interpretação do ano passado, para cá, a partir do acórdão 1211 do plenário, ele passou, até pela redação do decreto, mas também os mais recentes até apontam também a nova lei como parâmetro, de que se eu, por exemplo, um atestado de capacidade técnica exigido em determinada data da abertura, e se naquela data eu já tenho o atestado, mas eu esqueci de colocar, esse atestado que o que ele comprova já era pré-existente, eu poderia juntar posteriormente. Essa é a grande discussão, se eu posso ou se não posso. A jurisprudência terceiro, ela vem oscilando, mas recentemente, uns 2 últimos acordos vêm na linha do 1211 e eu até acredito que vem tendendo a isso, ao 1211. Qual que é a recomendação? Bom, se você é do lado do público, coloca no edital qual é a interpretação que você vai adotar. Na atual situação, penso que as duas interpretações são válidas. E, inclusive, porque o tribunal ele tem essas duas interpretações bastante recentes, mas indique qual que vai ser que você vai adotar naquele pregão, de forma prévia e muito clara no edital. Se você é fornecedor e, eventualmente, pode lhe aproveitar, faz impugnação, ou melhor, faz um pedido de esclarecimento questionando qual que vai ser a interpretação a ser dada para essa questão dos documentos. Porque aí a resposta da administração vai vincular. A administração não vai poder fugir daquilo. E aí, se vocês me perguntarem qual que eu acho que é a melhor solução, eu acho que é possível, sim, juntar depois, apesar de esse entendimento. O melhor entendimento, no meu entender, é esse. A redação que a gente tem para chegar nesse entendimento, eu até reconheço que ela é esticar um pouco a interpretação, mas eu acho que essa é a melhor interpretação, é a melhor solução. Por quê? O exemplo também que eu sempre dou. Se eu desejo contratar por licitação alguém que necessariamente tem que saber andar de bicicleta, o que importa é que ele saiba andar de bicicleta ou que ele me entregue uma foto andando de bicicleta em tal data ou um atestado de que ele anda de bicicleta. Se ele não me entregou esse atestado tal dia, eu não vou contratá-lo. Mas ele sabe andar de bicicleta efetivamente ou não? O que importa? Que ele anda de bicicleta. Então, se o momento ali atrás, no começo da licitação, não é o momento de analisar a documentação, penso, não há de ser esse o marco. E sim, o momento em que efetivamente a documentação vai ser analisada, e essa ideia de que tem que ser pré-existente, eu acho hiper válida, mas de uma maneira ou de outra, o que eu acho importante, relevante, é que o critério esteja definido previamente. Isso para mim é o ideal. O que não dá é para que em um pregão um entendimento seja aplicado, no outro pregão seja outro entendimento aplicado, ou que não se diga nada, aí acontece a situação, e aí vai se decidir o que vai fazer. As regras estando postas por um lado ou por um outro, é que eu acho ideal. Pessoalmente, acho que a solução de permitir é a melhor porque acaba sendo menos formal
E veja, você pode aproveitar propostas melhores. Imagina se você perde uma proposta em uma licitação de 1 milhão, você vai pagar 100 mil a mais por conta de uma bobagem. Por quê? Você quer contratar alguém que anda de bicicleta. Você sabe que o cara anda de bicicleta, tem certeza absoluta, ele está cobrando 100 mil a menos. Mas porque ele não apresentou no dia que, sequer esse dia, você ia analisar. É isso. No dia que você efetivamente vai analisar, tá ali documento, comprovando que na época ele tinha. Então, penso que, como um todo, é a melhor solução. A gente pode até contestar, verificar, analisar se essa interpretação é possível, exagerada demais, a partir do que está posto na norma, tá posto nos dispositivos. Mas, de maneira geral, eu acho a solução bacana. Mas, voltando à prática, você da administração, coloque no edital, deixe claro isso, e você, da iniciativa privada, se apresente pedido de esclarecimento, até para se resguardar, para que depois você possa apontar ali e poder se valer daquele entendimento da resposta do esclarecimento que foi dada de forma anterior ali à sessão. Para mim, essa questão é interessante por conta disso. Então, minha opinião é essa, a respeito desse ponto, desse singelo ponto. Muito bom, muito bom. E Ele professor, ele já chegou porque ele está ali... Todo professor preenche aqui algumas questões, aqui um briefing, um formulário, ele está se aquecendo ali. E ele está na verdade, ô Davidson, eu até ia te falar, ele está muito metido. Tá porque vendo? ele está sendo a preferência de muitos professores aqui. A gente não aguenta mais ele aqui, então eu quero chamar a todos aqui o Ace Ventura. Seja bem-vindo, Ace Ventura. Silvence Ventura, como o professor Anderson falou. Olha aí. Hello, my friend. Muito bem bolado. Agora virou Silvence Ventura. Que delícia, Você que viu, coisa Davidson? boa. Que prazer te Você viu conhecer, que ele rapaz. tava de Tá vendo? camisa. É o quê? É o quê? Eu também não escutei. Olha escutei. só. Eu tô mais bonito? Não. Não era isso que você Não, tinha falado? não. Certo, tá gravado. Importante que tá gravado. Eu vou ver depois, isso. Volta, aumenta o volume e aí vou você ouvir. vai ver. Vou ouvir no modo mais lento. Bom, estamos aqui de volta. Tô ainda de férias. Para variar um pouquinho. Pra variar. Depois que ele entrou de férias, ele nunca mais voltou Nunca de mais férias, saiu. né? É Nunca- verdade, é verdade. Chega de boa. trabalhar, já trabalhei tanto, né, Coisa Davidson? boa. Eu gosto dos modelitos de férias Exato. do personagem. É verdade, é verdade. Não, já trabalhei demais. Agora eu tô relaxado. Só venho aqui no ColistaCast pra brincar. Percebemos. O Jassa cuidou bem do seu cabelo, Você está viu? brilhando Tá bonito. como Tá. nunca. Tá Está bonito. brilhando como nunca. Que beleza, hein? Ainda ontem eu vi esses cabelos nos peitos do Tony. Deixa esse assunto pra lá. ô, Não, Antônio. Depois para outro dia. Não sei do que você está falando. Bom, Ah, vamos lá. Hoje tem a mistura de dois quadros. Ah lá. É o Show do Pregão, opa. Vamos lá. nosso queridíssimo quadro. E também qual é o nome do filme? Eita. Temos 3 charadas tem aqui. de novo. Tem de novo. Ah, então vamos Tem lá. de novo, Vamos tem de descobrir novo. agora. Então, O Vinícius Miranda, nosso redator aqui, ele não desistiu do nome do filme. Ele não Ele desistiu. falou, essa Essa vai pegar. Essa vai pegar. Essa agora vai. essa vai. É o Portioli, o nosso é, Portioli. ele me ajuda bastante. É o Portioli. Então, Davidson, Vamos lá. vamos participar do Show do Pregão? Vamos lá. Que honra, hein? Que honra você estar aqui. Olha, estou muito feliz. Então vamos lá. Vamos para o Show do Pregão, para a primeira rodada de perguntas. Vamos lá. Vamos ver qual que é a alternativa correta. Imagine que você encontrou um gênio da lâmpada. Opa. Qual seria o seu desejo dentre os seguintes pedidos? Alternativa A. Que todo licitante aprenda a ler o edital. Essa é boa, hein? É bom. Alternativa B. Nunca mais esquecer os 300 milhões de senhas para acessar diferentes portais. Boa também, hein? Boa. Alternativa C. Ter o poder de explicar o que é licitação em menos de 1 minuto. Ô, louco! Aí seria um recorde, hein? É. Ou alternativa D. Que o pregoeiro mais conhecido como canivete suíço humano
Pare de ser sinônimo de faz tudo. Bom, E aí, isso? se você tivesse Que isso? encontrado um gênio da lâmpada, qual seria o seu desejo? Vamos lá. Difícil essa, hein? Difícil. A primeira, que o licitante pudesse aprender a ler edital. O licitante, ele sabe ler tranquilamente, ele só teria que se atentar um pouco mais e efetivamente ler. Então, acho que essa seria a minha escolha. Que eles se atentassem e pudessem ler. E, em relação ao pregoeiro faz tudo, é uma grande questão, porque o pregoeiro, ele, quando ele nasceu, quando ele Ele já era nasceu pequenininho, ele não nasceu faz tudo, não. Ele nasceu faz tudo, não. verdade. A ideia era que o pregoeiro, ele era o leiloeiro do pregão. Como no leilão quem já teve oportunidade de fazer, ele pega lá a pastinha, quem dá mais, bateu o martelo quando ele tem um machete, pronto, devolve o processo. Ele é o presidente da fase da sessão, da fase externa, fase competitiva. Mas aí, com o pregoeiro foi ganhando importância, É verdade. chumbo e trabalho nele. E assim foi feito. Mas eu até espero que ele seja cada vez mais valorizado por isso, mas eu não desejo necessariamente menos trabalho, e sim muito mais valorização, que eu acho que é mais Boa. importante. Tá certo. E agora explicar a licitação em um minuto. Mas vem cá, ele vai ter o dom de hipnose, sim? Porque é o único jeito para você explicar verdade. em um minuto. É verdade. Tem que ter. Hipnotiza a pessoa, fica lá uns 5 Faz uma magia. 5 meses explicando, depois tira, Isso aí. só se passou um minuto. Pronto. Como se fosse um minuto. Faz, Tá certo. faz aquele do MIB, daquele flash ali. Exato. Pronto. Já passou o Pronto. tempo. É isso. Mas a resposta correta são todas. São todas. Não É seria isso. são todas? São todas. É isso. Eu acredito que pode ser, Silvio. Faz tudo aí Sim. também. São sempre todas, São Silvio. sempre todas. Ele fala que eu posso escolher um e fala que a resposta são todas. Nessa aqui. Agora vamos então para a segunda rodada de perguntas. Vamos ver se são todas as respostas aqui. Mas vamos lá. Essa é a pior coisa que pode acontecer em uma licitação. Vixe. Olha aí, ó. Vamos ver se são todas. A. Ser obrigado a ler o edital em formato de imagem JPEG. Sem poder pesquisar? Ave É Maria. verdade. O Ctrl F, o Ctrl L ali é bom. É bom. Sim, Esse- imagem esse é é doído, complicado. Isso é doído. B. Acabar a luz no meio do pregão eletrônico. Opa! Isso Doído é também, hein? C. Não ganhar nenhum dos 600 itens de uma licitação presencial logo depois de viajar 3 dias só para participar dela. Ave Maria. Pode Ou acontecer. alternativa D. Tentar vender para a administração sem ter o estoque do produto e com lance inexequível. Caraca, esse, E aí? esse é bravo. Essa a gente vai ter que escolher. Qual que é a pergunta? Vamos lá. pergunta? Essa é a pior coisa que pode acontecer em uma licitação. A pior coisa que pode acontecer. Acabar a luz não, porque vai suspender. É verdade. Qual que é a primeira? A primeira é ser obrigado a ler o edital em formato JPEG. Aí é sacanagem. Dependendo do editalzinho é difícil. Dependendo da qualidade dessa Ou- imagem Ou JPEG. também. Eu acho que é a última hipótese. É a última, tentar vender para a administração sem ter o estoque do produto e com lance inexequível. É isso. É verdade. Tenso. Porque aí ou você vai ter que matar no peito e tomar o prejuízo, você pode tomar a sanção. É verdade. É a pior coisa, talvez. Você está Que certo. difícil. Certa resposta! Aê! Aê! Muito bom, muito Estou bom. certo disso. Isso aí, ponto para o licitante. Vamos agora para a terceira rodada de perguntas. Vamos lá. Coisas que um licitante Nutella faria. Opa! Vamos lá. Vamos ver. Alternativa A. Ser obrigado... Opa, desculpa. Eu voltei para 2, peraí. Alternativa A. Participar só de pregão eletrônico para não ter que sair do escritório. É muito Nutella. que mais? B. Não ler o edital, ser desclassificado e sair dizendo que é tudo carta marcada. Isso, Olha. então. Ah, Acontece. Mas acontece. até o Raiz faz isso. É? Né? Tem uns Raiz aí que é raiz dura. Alternativa C. Ficar chorando por causa do direito de preferência. Bem bolada. Ou D. Planejar o preço, ter a melhor estratégia, ganhar a etapa de lances e...
ter documentação vencida. Eita. O mais Nutella aí é o primeiro. É o primeiro? Tem medo de um pregão presencial. É verdade, só participa. É tudo escritório. Ele liga no órgão pra perguntar, olha, deixa eu perguntar, a sala do pregão tem ar-condicionado? Não, senhor. Ai, não vou. Não Ai, vou. não vou. Essa, sem dúvida, é a opção mais Nutella. Certa resposta! Aí! Agora, vamos passar diretamente para o quadro. Que filme é esse? Qual é o filme? Vamos lá. Que isso? Eu achei que o primeiro já tinha correlação Vamos lá. do filme, porque você falou lâmpada mágica, eu já pensei É no verdade, Aladdin. é verdade. Podia ser, uma boa. Então vamos lá. Qual é o nome do filme? Um pregoeiro abre a sessão, mas ninguém enviou a proposta. Qual é o nome do filme? Um pregoeiro abre a sessão, mas ninguém enviou a proposta. Esqueceram de mim. E é verdade. É verdade? Esqueceram de mim. Pronto, Certa resposta. Boa, matou. Resolvido. Muito bem, esqueceram de mim. Boa. Olha, ponto para o Boa, Bruno. boa. Aí, vamos Foi lá, rápido, segunda. rápido. Vamos lá. No filme ele se garante. É verdade. Já tô indo bem no filme. Cinéfilo, tá como indo que é? bem. Ele é cinéfilo. Cinéfilo que fala? Não sei. sei, Silvio. Quem gosta Não se bastante de garante filme. mais. É verdade. Vamos lá. Um sócio de uma empresa grande decide participar de uma licitação usando a sua empresa ME. Eita. Qual o nome do filme? Vai, isso aí ninguém acerta. O sócio de uma empresa... Aham. O sócio de uma empresa grande decide participar de uma licitação usando a sua empresa ME. Qual o nome do filme? Querido encolher as crianças, sei lá. Caramba. Como se fosse a primeira vez. Essa é boa. Obrigado, essa é meu muito roteirista. boa. Essa é muito Pronto. boa. A gente não ia descobrir nunca. Mas Ele faz nunca. isso de propósito. É assim que é bom. É assim que é bom. Ai. Eu nem sei graça. que filme é esse. Nem eu. Ah, é do Adam assisti. Sandler. É do Adam Sandler, aquele de Ah, é? comédia que a menina. Esclareceu muito. Ah, que bom. Não sei nem quem é ele. Vai, vamos lá. Ela sofre um acidente, aí ela perde a memória. Enfim, é um filme muito bom. Recomendo. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Última. O licitante ia. Essa aqui é maravilhosa. Vamos ver. O Silvio, nas férias, tá assistindo muito filme. Tá assistindo É muito verdade. filme, não tem nada pra Não fazer. tem nada a fazer. Assistindo só filmes, Netflix. assistindo Netflix Netflix e entrando também no streaming com Licitagol. Licitagol. Ah, boa. Silvio é baqueteiro. Vamos lá. O licitante ia colocar 300 no lance, mas por um erro de digitação, colocou outro valor. Qual o nome do filme? Vou falar. Espera. Vou falar. Espera, a gente tem que pensar. O licitante ia colocar Um 300... valor menor, É, então. o licitante ia colocar 300 no lance. Ele não falou se é menor ou maior. O licitante ia colocar 300 no lance, mas por um erro de digitação, colocou outro valor. Outro valor. É, então. Qual o Não nome tenho a do menor filme? ideia. Qual o nome do filme? De repente, 30! Ah! Se tivesse falado menos, Você ficou pensando nesse? Zero a menos, né? Isso daí foi pegadinha, Portioli. É. Isso daí foi A pegadinha próxima do Portioli. é um zero Ó, a menos, Ó, hein? eu, Tava eu aqui, quero, ó. eu, Viu? quero, eu quero impugnar essas Pronto. perguntas, Essa pergunta aí, porque ó. o edital veio com dupla interpretação, tá? Outro valor, não. Ele Era veio omisso. um zero a menos. Um zero a menos. Ele digitou Sim. um zero a menos. Vou colocar 300, colocou só. Mas na dois pergunta zeros. não tinha. Quer dizer, não um tinha. zero. Não tinha isso. Falou um outro valor. É? Poderia ser maior É. ou menor. Eu imaginei Vamos que seria impugnar menor. isso, Antônio. Porque alguém Vamos fica triste. Não, impugnar. eu vou entrar com representação no TCU. Davidson, você está aqui, você levará pessoalmente essa representação. Eu levo, mas eu acho que o Silvio é quem manda. Olha, Tal qual a casa dos artistas que ele tirou o Alexandre Frota é e verdade. colocou Pô, de meu volta. irmão. Pô, meu irmão. É verdade. Ô, Casa Silvio, dos por artistas. que você fez aquilo, Silvio? Por Se quê? retrate Na com o época, Brasil. na época, É. nem me lembro, mas faz muito tempo a Casa dos isso, Artistas. é isso. Ano 2000, que Você ano que foi? Não, você queria ali competir com Big Brother Brasil, A gente aí tentou. pra dar audiência. A gente Teve uma tentou. treta Mas não ali deu que- bom. que A gente aconteceu. tentou. Mas isso é passado, então. É passado, isso aí, Passado. vixe. É igual... Eu tinha meus cabelos pretos ainda. Ah, Agora também, poxa. Não, isso aqui agora é pintado, jaço, é pintado. tem Bom, mais pessoal, ou acabou? Acabou. Tá, a Acabou. próxima, então, reveja lá com o seu roteirista. Olha só, reclame Porque- para saque@meuroteirista.com.br. Boa. Temos que reclamar ali que a gente iria acertar, viu? Iríamos. Iria acertar, porque ia pro 30, Isso. 30, 30, e a gente ia acertar. Foi o que eu imaginei. E aí, Bom, Davidson, olha. você gostou?
100%. Que bom. Não acertei nada, mas tudo bem. Não, acertou duas. Foi bem. É E aí, isso. Bruno? Vamos lá, então. Obrigado pela presença, Silvio. Valeu. Mais uma vez aqui, está batendo muita carteirinha. É verdade, A gente vai tirar você do formulário daqui a pouco. acho. Tá? A Marília Gabriela veio também, falou que tá triste. Estava com Tá saudade. escanteio, enfim. verdade. Tem outros personagens aí também. Obrigado. E, Davidson, certo. muito, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, ressalvo aqui, você começou um trabalho lá atrás e que só tem continuidade exatamente por conta desse começo. Então, obrigado pela sua presença. Você representa muito. A sua presença aqui, ela representa muito pra gente por conta disso. Boa. A gente tem... quando a gente está diante de você, a gente entende que o nosso papel e o nosso formato aqui, ele realmente foi aceito, a gente está conseguindo passar uma mensagem para o público e essa linguagem simples, igual você trouxe também, ela tem que ser abordada por todo mundo que trabalha na área. Você também que é jurista e tudo mais, você também tem que conversar com o mercado de uma linguagem simplificada ali para que a gente consiga compreender e consiga participar. Então, esse é o nosso objetivo aqui com todos os fornecedores desse Brasil. Falar que esse CAF sim é gratuito, falar que é possível ganhar dinheiro de forma honesta com licitação, mas de forma correta, não vá ser aventureiro, com responsabilidade. Então, esse é o nosso papel aqui. Muito obrigado pela sua presença e para a gente finalizar esse episódio que é tão bacana, e mais uma vez, muito obrigado. Qual que é o recado que você tem para o público? Eu tenho que primeiro agradecer e concordo até com você no ponto em que indica que a linguagem tem que ser adaptada sempre. Sempre. Obviamente, se você fala de forma mais descontraída, de forma mais simples, é porque você quer que a mensagem seja transmitida e seja absorvida da melhor forma possível. Obviamente, tem locais e momentos que você tem que falar de forma mais técnica, ou mais formal, ou menos formal. É essa adaptação que eu acho que talvez seja o objetivo, ou que eu pretendo, ou que eu tento fazer sempre. No momento em que eu estou falando com alguém que é menos experiente, é de uma maneira, tentando trazer exemplos mais simples, que ela vai compreender. Ou no momento em que estou redigindo um parecer, ou atuando em alguma consultoria, aí é outro momento e ok, o assunto é o mesmo, mas ele pode ser abordado de maneiras diferentes. Eu que agradeço o convite, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é sensacional. E é isso, estou à disposição, estou aí na área sempre. Muito obrigado. Massa. E Antônio, que episódio, falando de episódio, que dispensa, resenha. de contratação direta, Caraca. né? Assunto muito bacana. Obrigado mais uma vez pela presença. Tamo junto. Estamos juntos sempre. E Silvio Santos, pra gente finalizar esse episódio, olhe para aquela câmera e encerre pra gente. Para a lente da verdade. Como dizia Clodovil. Mas muito obrigado. Olha, que presença maravilhosa. Bom muito demais. feliz de ter você aqui. O licitante, você é uma pessoa muito criativa. E que bom ter você aqui. Muito legal, cara. De verdade. Sigam lá o Licitante, se você já não faz, por favor. É isso aí. Siga o licitante. Pessoal, que episódio legal, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês na próxima semana em mais um episódio do ConListaCast. Curta o vídeo e se você tiver alguma dúvida, mande aqui nos comentários que o Jurídico com Licitação te ajudará e te responderá na hora. Tchau, pessoal, e até a próxima vez. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu.